Bem-vindo ao Comente Podcast. Eu sou o Guilherme Ojeda e estou aqui com meu amigo Thiago Marconi. Mais uma oportunidade com vocês para a gente falar de assuntos que podem, de fato, mudar a tua trajetória dentro do profissional, do pessoal. O assunto hoje é forte, hein, Gui? Verdade, meu amigo. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional. Um assunto que é muito importante, que faz muito sentido. Às vezes a gente se pergunta como melhorar os nossos resultados e emocionalmente, se você não estiver bem, fica muito difícil. Com certeza. Então, alguns pontos importantes que nós iremos abordar aqui nesse podcast agora seria sobre a origem, a sua característica e como desenvolver uma boa inteligência emocional. Exatamente. Vamos lá, vamos para o nosso terceiro podcast, esse projeto Comente. Continue nos seguindo, obrigado por você que está comentando os primeiros episódios aí. É interessante e importante seu feedback. Tem um assunto específico que você quer ouvir? Eu comento. De acordo com a psicologia, né? Nós não somos psicólogos, mas conceitualmente a inteligência emocional é uma capacidade de identificar, né, e lidar com as emoções e os sentimentos pessoais, né, ou de outros indivíduos. É uma questão ali de autoconhecimento. Um exemplo é a pessoa que consegue terminar as suas tarefas e atingir as suas metas, que até foi assunto que a gente falou no podcast passado, mesmo sentindo-se triste e ansiosa ao longo de um dia de trabalho. Aqui é muito forte, né, Gui? É aquela coisa, não tá motivado? Vai e faz. Isso é inteligência emocional. Exatamente. Esse é um dos comportamentos, né? Numa frase, que definição? Como que você define? Sabe, você acorda pela manhã, segunda-feira, tem gente que quer condicionar a motivação ao boleto. Eu vi algumas pessoas fazendo isso. Pega uma caixinha, deposita aí todos os seus boletos, as suas contas e olha para aquilo ali como um motivador. Cara, eu não sou de acordo com isso. Agora faz muito sentido você entender que você vai acordar, você tá ali ainda sonolento, você não tá afim de ir pra academia, você tá com aquela preguiça, mas você faz o que precisa ser feito. Não é isso, Gui? Exatamente, fazer o que é necessário, independente da motivação ou não. A motivação ela vai vir no dia a dia, né? Tem um grande palestrante que comenta que se você malhar logo pela manhã, você tem mais energia, disposição para percorrer as atividades do dia. Então faz mais sentido isso, né? Fazer o que é necessário, mesmo sem vontade. E a vontade vai vir no decorrer do dia. Sim, você dividir dentro dos teus objetivos aí uma ação que pode te fazer refletir como o teu comportamento, como a tua reação ao comportamento das outras pessoas, isso tudo reflete o nível de inteligência emocional que você tem. Eu acredito muito que existe um amplo espaço de oportunidade de autoconhecimento, porque nós estamos nos descobrindo ao longo da nossa vida, né? Nós temos vários momentos da nossa vida, desde a infância, onde você vai desenvolvendo competências, tem uma relação cultural, regional, né? Imagina aquela pessoa que cresceu numa cidade do interior de Minas, lá uma cidade bem caipira, então ele tá ali tendo um convívio dentro de uma linguagem regional, dentro de um uso e costume. Então, você tem uma série de situações que norteia a compreensão sobre a inteligência emocional. Eu me lembro quando eu comecei a estudar teologia pela Faculdade de São Paulo, uma das matérias que eu tive o prazer de estudar ali foi antropologia e sociologia. A antropologia o que ela estuda, né? Ela busca compreender os povos, né? Como esses povos vivem, os seres humanos, a sua forma de cultura, como se desenvolve a cultura. Então o antropólogo ele busca o trabalho de imersão numa determinada sociedade, a fim de observar e traçar ali todas as teorias possíveis, né, sobre a constituição da cultura. Essa semana eu falei em algumas publicações de stories no meu Instagram sobre a questão da cultura. Até levantei muito a minha satisfação em conhecer algumas ferramentas da cultura japonesa que me auxiliam muito dentro das empresas. Então, conhecimento da cultura tem um peso muito importante. Como que você vê essa relação de inteligência emocional nos relacionamentos? Eu acredito muito que o emocional ele está totalmente ligado às experiências de vida e o ciclo familiar, amigos e trabalho. Então, a gente acaba meio que modelando
essas referências. Em relação ao relacionamento, se aquela pessoa ela tem uma família estruturada, onde existe uma inteligência emocional com uma base, pode ter certeza que ela vai desempenhar um bom papel no seu relacionamento e lidar melhor com esses comportamentos. Agora, se a pessoa ela não tem essa base e ela não buscou nenhum conhecimento, que é o que a gente vai falar lá na frente, que é uma das estratégias, né, de ter uma inteligência emocional, é buscar esse conhecimento, ela vai sofrer. Então, ela vai desempenhar comportamentos inadequados. Então, eu vejo que existem muitos, e eu já passei por alguns desses, relacionamentos que não são bons. E a gente fala não só de relacionamento entre pessoa, né, homem e mulher, relacionamento com amigo também. Então, a gente pode colocar essa inteligência emocional é muito importante para todas as esferas, seja em relacionamentos em família, relacionamentos com amigos e relacionamentos com sócios, né, e Sim. relacionamentos com cônjuge. Sim. Eu acho que a inteligência emocional, ela desempenha um papel muito importante pra gente conseguir se relacionar em geral com todas as pessoas. Essa capacidade de autoconhecimento, ela vai ser indispensável nesse processo de construção da inteligência. Nós somos uma prateleira, né? Onde nós vamos acumulando experiências. No acúmulo das nossas experiências, nós vamos sempre ter uma reação baseado nessas experiências e naquilo que nós fizemos de programação mental. Por que eu falo programação mental? Porque a cada comportamento ou afirmação que nós fazemos para a vida ou para os relacionamentos, qualquer esfera, nós estamos ali ou sendo agentes transformadores para o bem ou para o mal da nossa história. Eu vou dar exemplos práticos aqui para vocês que estão ouvindo isso. Eu quero que vocês prestem muito atenção nisso. A gente vai vivendo em torno ali de relacionamentos, participando ali com vários clientes, e esses exemplos é o que vai fazer toda a diferença para você terminar esse podcast e falar, caramba, eu consegui extrair algo que pode mudar a minha vida. O que eu vejo nesses dias, Gui, sobre inteligência emocional e o fator destrutivo de autoconhecimento. Você já ouviu falar na pessoa que perdeu o pai ou a mãe há mais de 10 anos, mas continua dioturnamente vivendo-se em luto? Você já percebeu isso em algumas pessoas? Eu conheço algumas pessoas assim. É algo muito ruim, porque toda semana essa pessoa ela está expressando de uma forma, às vezes, até pública, né, nas redes sociais, publicando a foto do ente querido ali, o pai ou a mãe, e você faz aquela abordagem, a pessoa está em comiseração, em depressão, e deixa de trabalhar, e você vai adquirindo ali sempre uma forma de fuga pela falta da pessoa. Você não supera. Aí você pode falar, mas isso é muita falta de sensibilidade, Marconi. Não. É uma forma de você compreender, de você ser inteligente com a naturalidade da vida e que a saudade, as memórias, tudo isso são, de fato, importantes. Isso não te impede de você sentir a saudade, mas isso não pode ser algo que te bloqueie para a continuidade da sua vida. Isso vai te afetar na vida profissional e no teu relacionamento, às vezes, com o teu marido, o marido com a mulher e assim por diante. Acho que você trouxe uma definição muito importante, saber controlar os sentimentos. Quando você trouxe esse exemplo do luto, eu imagino sim que o luto seja algo muito forte, impactante, só que a pessoa ela não pode forçar a reviver isso sempre, né? Então ela precisa saber lidar com seus sentimentos, e aí entra a questão de inteligência emocional para conseguir seguir em frente. Sim, e aí você precisa, na maioria das vezes, de um apoio, um terapeuta, um profissional, né, de psicologia, para você conseguir expor todas essas necessidades e romper com esses, vamos dizer assim, esses bloqueios, né, porque isso vai impedir. Eu tenho exemplos aí, né, pessoas que estão há muito tempo aí buscando uma oportunidade de emprego e ela se limita a uma situação de não querer participar de uma entrevista porque ela de repente tem ali um compromisso que não é tão importante assim, mas ela coloca uma importância tão grande que tem mais um fator de medo da entrevista do que qualquer outra coisa. Ela desmarca a entrevista ou não vai na entrevista, perde a oportunidade de emprego e se coloca como vítima de uma situação. Por quê? Porque naquele momento a fragilidade dela emocional limita uma capacidade de inteligência de ela tomar uma decisão correta. Tudo
sobre a inteligência emocional vai ter uma resultante de comportamento de comportamento e de colheita do que você vai ter ali daquele comportamento, né? Qual que vai ser o desfecho? A gente comentou um pouco antes sobre empatia, né? Você acha que ter empatia seria um ponto importante para desenvolvimento da inteligência emocional? Sem dúvida, a empatia, dentro de alguns fatores indispensáveis, eu quero responder sua pergunta sobre empatia, Gui, falando o que eu penso sobre como desenvolver a inteligência emocional. Boa. Como que você tem que trabalhar a inteligência emocional? O desenvolvimento da inteligência é um processo, né, contínuo, você vai ter ao longo de toda a sua vida, que envolve o autoconhecimento, autogerenciamento, e a empatia, ela é ingrediente nessa receita, associada a uma habilidade social. Anotem isso, ela é intrínseca a uma habilidade social. Por quê? Porque fatores que compõem o contexto da habilidade social com a empatia. E o que é empatia? É eu tentar olhar com os olhos do meu semelhante, que na maioria das vezes não acontece. Eu olho de forma pessoal, totalmente individualizada e aquém da realidade do outro, né? Então, o primeiro fator é o autoconhecimento. Segundo é o autocontrole. Terceiro é empatia. Quarto, habilidades sociais. 5, aprendizado contínuo. E por último, 6, a prática. Parece ser bem complexo, mas quando você conceitua e deixa isso muito claro, Gui, você consegue, e dentro de todos os cenários do seu dia a dia, aplicar todos esses conceitos, esses 6 conceitos. E aí eu vou chamar a prática aqui. Eu tenho certeza que você que está ouvindo está perguntando, caramba, você começou falando de algo muito prático. Eu acordo, não estou com vontade de ir para academia e eu vou. Isso é disciplina. Essa disciplina é inteligência emocional. Aí eu vou pegar uma provocação aqui. Você se vira para resolver, Gui. Já tô vendo, já me colocar numa sinuca de bico? Sinuca de bico. Ah, Gui, se vira. Eu quero ver o circo pegando fogo, né? E o palhaço vai correr. Ó... Imagina só, você é empresário, Gui, você tem hoje aí seus negócios, suas empresas e você está muito fora, às vezes, do escritório, você tem as equipes atuando e de repente a tua secretária te liga e fala, Gui, aqui no escritório, aqui na matriz, aqui tá pegando fogo, o time comercial tá fazendo uma rebelião, o pessoal tá querendo brigar por um aumento de comissão, tá achando justo as decisões que foram adotadas em relação a remuneração dos projetos e estão até cogitando pedirem saída na próxima semana. E aí, Gui, o que você faz? E a gente não combinou isso, hein? Pois é, não combinamos. Bom, eu acredito que o primeiro passo seria o diálogo. Eu confio muito no poder da palavra. Inicialmente, eu agendaria uma reunião para poder entender quais são as principais dores. Fora isso, por olhar com o olho do dono, eu tenho que ver se o que vai ser levantado, né? O que o pessoal colocar na mesa faz sentido com a política da empresa. E se a gente consegue fazer essa reestrutura na parte comercial e se existe algum prejuízo na parte financeira também. Porque não adianta também só olhar pro lado do... Lógico, a gente tem que ter empatia, você comentou sobre isso, mas não adianta só olhar pro lado do vendedor, do comercial. É importante também a gente olhar para a parte da empresa. Porque se a empresa não tiver caixa ou ela não tiver condições de dar esse aumento, fica impossível atender a necessidade deles. Mas, como eu disse inicialmente, é muito importante fazer tudo isso através de um diálogo. Falaria para ela marcar uma reunião pra gente poder conversar com o time e expor. E aí pegaria uns dias aí para alinhar com sócio, com financeiro e traria uma devolutiva pro pessoal de vendas. Entendi. Eu acho que seria essa tomada. Lógico que inicialmente eu ficaria, acho que, um pouco abalado, né? O ego fala um pouco mais forte, mas essa semana eu ouvi uma frase muito boa que fala sobre eliminar o ego dos problemas, né? Então seria importante você, em todos os problemas, você tirar o ego e aí o que fica? O que fica é a experiência. E trabalhar isso como experiência, seja ela positiva ou negativa. Então, tendo um pouco mais de inteligência emocional, e aí eu digo que eu não sou expert disso, mas eu busco a evolução, né? O desenvolvimento. Por mais que eu ficasse sentido, inicialmente, recebendo essa mensagem, eu lidaria dessa forma. Eu quero ponderar, sou de acordo com a sua fala, Gui, e você que está ouvindo, você que é empresário, não importa se você é só estudante,
estudante, se você está buscando um primeiro emprego, preste bem atenção em tudo que a gente está falando aqui, que isso com certeza vai ser peça fundamental na sua tomada de decisão na vida. Quando a gente fala de um organismo empresarial, hoje eu atuo dentro das empresas, eu preciso ter um papel de instrução para uma situação de crise. Eu trabalhei muito com auditoria, pegando corrupção, desvio de dinheiro, entraves de relacionamento, que envolve às vezes políticas, né? Políticas desde comissão, políticas de premiação, bonificação. O que eu vejo como ações indispensáveis, necessárias e imediatas, porque tem coisas que não podem dormir, né? Não podem ir para debaixo do travesseiro, precisam ser tratadas imediatamente. Uma situação dessa, você precisa fazer. Eu quero fazer aqui um paralelo com a política. O que acontece? Nós vemos hoje uma situação de qualquer notícia que venha a público de pode ser um representante de governo, ou um deputado, um senador, ou até mesmo um estadista, que ele acaba sendo leviano nas palavras. Isso mexe com os mercados, gera uma crise popular, um conflito de informações na mídia. Por quê? Porque ele agiu puramente pelo ego, por um pensamento de experiências dele, sem fazer uma consulta ampla e inteligente a pessoas que podem, de fato, te ajudar a tomar a decisão correta. Por que eu estou falando isso? Na Grécia Antiga, nós tínhamos uma figura no colegiado filosófico, né? Nós tínhamos lá a figura dos filósofos, e dentro desse meio, nós tínhamos os sofistas. O que era um sofista? Era um filósofo, só que era um filósofo profissionalizado. Muitas vezes o sofista era contratado para estar ao lado de um representante público para preparar discurso ou para buscar uma saída inteligente para uma situação de crise, Gui. Viu, pessoal? O que deveria acontecer para você, empresário? Escute bem. Vou pegar exatamente esse cenário que eu provoquei com o Guilherme. Se você recebe a notícia que o teu time comercial está fazendo uma rebelião, contra as políticas da empresa, primeira coisa que você tem que fazer: busque primeiro uma reunião imediata com os teus conselheiros de cada pasta departamental, que vai envolver o econômico, financeiro da empresa. Segundo, em conjunto, o teu jurídico, você liga lá para o teu advogado, a tua advogada. Terceiro, para o responsável direto, que seja o gerente, o head comercial ou supervisor comercial que está relacionado àquela área de atuação. E se tiver sócios, os sócios são chamados para participar desse bate-papo. E é colocado na mesa. Primeiro, a visão jurídica, ela vai preparar o teu discurso em relação a qualquer situação que, mal colocada, pode refletir um passivo que vai desencadear um passivo em massa por várias pessoas ali da empresa. Ou vira um assédio, ou vira um fator que vai em desacordo com a lei trabalhista. Então, a figura do jurídico, né, do advogado ali é indispensável. O econômico porque ele vai fazer a conta se faz sentido aquela racionalidade de critério na política de distribuição de comissões por cada projeto, e também a visão do dia a dia do líder comercial que está atuando ali, porque sabe aquelas conversas de corredor? Nessa reunião vai vir à tona. Às vezes não é o problema a comissão, às vezes o problema é clima, é visão, missão dentro do organismo da empresa, e já existe ali às vezes uma disputa, um mal entendimento, um confronto com a liderança direta, e aí eles querem pegar um fator que é isso e levantar, e chega nos teus ouvidos, você dono, como algo totalmente diferente. E às vezes então o problema não é nem a comissão, né? Não é a comissão. Tá entendendo? Então, eu acho que esse é o ponto, a gente está conseguindo explorar bem, né? Colocamos aqui 6 fatores: autoconhecimento, autocontrole, empatia, habilidade social, aprendizado contínuo, prática, mas você tem que se lembrar que desenvolvimento da inteligência emocional vai ser um processo sempre gradual. Contínuo, né? Contínuo. Não necessariamente é feito só por você. Tem um livro muito bom que eu li ano passado, que é do Thiago Brunet, não sei se você conhece, especialista em pessoas. Sim. E nele ele fala que para buscar a inteligência emocional, você tem que ter os 3 conselheiros, que você até comentou de ter um conselheiro, né? Agora eu não vou saber detalhar esses 3 conselheiros, mas ele fala que são as pessoas
que quando você tiver um problema, você pode perguntar, levar pra eles. Pra quê? Pra eles te trazerem um aconselhamento, uma sugestão. Porque às vezes você tá cego, né? Você tá cego por estar dentro da situação, não consegue talvez tomar a melhor decisão e você acaba consultando uma pessoa que, lógico, você não pode se consultar com qualquer pessoa. O ideal é você se consultar com um amigo, pessoas que fazem parte do seu dia a dia, não pode ser um estranho. E talvez não, e aí eles vão te trazer a melhor solução. Exato. A gente faz muito isso, né, entre nós, né? Sim. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer com pessoas mais próximas, assim, além de amigos, são meus clientes, e a gente se fala, né, por telefone às vezes, Gui, eu tenho uma situação para compartilhar com você, e buscar esse aconselhamento é tentar ver com outros olhos, porque o meu lado da empatia vai ter um lado de empatia pro Guilherme, que se eu convergir, o resultado vai ser muito benéfico, porque eu vou ter vários momentos que eu não vou estar vendo igual você. A gente iniciou um projeto também, acho que foi há uns 2 anos já, é muito comum lá nos Estados Unidos, agora no Brasil, tem grandes figuras públicas que estão fazendo, né? O Pablo Marçal faz, entre outras figuras, que é a confraria. Também tem um nome muito estilizado, que é o Mastermind. Mastermind é uma reunião ali de pessoas, né, de grandes mentes, que remete realmente à mentalidade, é onde você vai colocar ali na mesa situações, problema, onde você vai explorar a opinião de todos os participantes e dentro dessa confraria você pode ali estar degustando uma bebida, né, um prato, uma culinária, pode ser num restaurante, pode ser na casa de um amigo. De repente é uma dica legal, você que está de repente querendo explorar e ampliar a tua visão e as tuas prateleiras de conhecimento para a tua inteligência emocional, reunir esses amigos, né? Participar de um também. Participar, tenta se conectar a um evento desse. A gente sabe que tem eventos que são muito difíceis de acessar, mas cria o teu grupo, né? Aqueles amigos mais próximos que às vezes cabem em uma mão, ali aqueles 5 amigos que você pode ter esse 1 mês de bate-papo e colocar na mesa assuntos. Isso vai te ajudar a melhorar e ampliar a tua visão de mundo. Eu busquei a frase aqui. A frase que eu vi e que fez total sentido, ela tá escrita assim. E aí o autor é desconhecido, depois eu posso trazer pra vocês o nome. Um dia ruim para o ego é um dia ótimo para a alma. Forte, hein? A inteligência emocional, ela vai ser uma exigência contínua. Todos os dias a gente tem. É o desafio da vida, o desafio de você mostrar qual que é a tua reação. A gente tem um exemplo também muito prático no trânsito, aquela pessoa que fura a fila e te dá aquela fechada, que te faz frear seco ali, e ainda por cima para do teu lado, né? Baixa o vidro, e faz o gesto, e ali o teu sangue sobe, você tem umas meia dúzia de palavras para falar, mas você pensa, você reflete, ou você dá uma resposta inteligente, ou até pede desculpa, né? Porque tamanha ignorância e você evita um dissabor ali, é um conflito, um embate. Então nós precisamos ter muita calma, sempre vamos errar. É fato que dentro da tomada de decisão vão ter muitos erros, é comum. O processo de aprendizado, ele só se torna de fato um aprendizado porque você testou e errou, mas a gente tem que errar com erros novos. Com certeza, meu amigo. Talvez porque problemas vão existir, erros vão existir, só precisamos ter a escolha correta, né? Exato. A decisão nós vamos tomar. Eu comentei também em um dos meus stories essa semana sobre a capacidade de resiliência, né? Como que a gente olha para a inteligência emocional numa condição de crise absurda em tempos de guerra, né? Mas a gente não tem um cenário, a gente nunca viveu isso aqui na nossa geração, a gente ficou como excesso de contingente no alistamento, a gente não sabe o que é pôr uma farda e segurar um fuzil, nós não temos isso. Mas imagina, um país que está em guerra, que de repente ali o pai de família perde um filho, a casa foi destruída, está destroçada ali por uma bomba, ele já não tem mais o emprego, ele tem que levantar a cabeça, se recompor e lutar por aqueles que estão vivos e fazer acontecer. E a gente tem nisso a visão muito real do que o Japão fez, de que muitos países fizeram depois de grandes catástrofes que sejam naturais, né? Um tsunami, um terremoto, a sua capacidade de se reinventar. Então as pessoas às vezes eu vejo nas redes sociais comiserando ali, né? Meu filho tá doente e eu tô desempregado. Acho que você expressar a tua dificuldade, pode ser, você tá abrindo o coração, você tá aliviando, mas a inteligência emocional é o comportamento que te leva a transformar a tua
tua realidade. Talvez não vai ser naquele exato momento, porque tem ações que precisam de algum tempo, de alguns dias para se materializarem, mas a gente precisa ter muito em pauta no nosso comportamento o que eu tô fazendo para melhorar os meus resultados. Pelo menos eu vejo dessa forma. Como que você tá olhando para isso, né? Acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer para quem tá ouvindo. E outro ponto importante também seria a questão do autoconhecimento. Já que você fez essa pergunta, como você está vendo isso, você consegue identificar algumas características? Quais são essas características? Será que dá para resolver? É possível resolver? Com certeza, autoconhecimento, eu acho que é uma busca contínua. Hoje a gente tem a figura do profissional terapeuta que favorece por demais você conseguir levantar esses pontos, porque não é só questão das suas competências, né? Do que você sabe, do que você pode, do teu potencial. É você conseguir dedicar tempo para refletir sobre as suas emoções, identificar esses padrões emocionais e entender as causas, né, subjacentes ali que te levam a ter um comportamento, sabe? Tem coisas que te levam a ter um comportamento que, quando vê, você já se perdeu. Vou pegar um exemplo, o alcoólatra. O cara, quando faz um tratamento ali para se livrar do álcool, ele vai chegar numa resultante que não é mais a questão de beber moderado ou beber muito. Ele simplesmente já não pode mais beber. Ele já não pode mais colocar o álcool na boca. Porque ele sabe que só uma gota já é o gatilho suficiente para ele perder as estribeiras e ir embora. Só que ele adquiriu o autoconhecimento. Então, uma gota já não pode mais. Ele já olha de uma forma diferente. Então, praticar esse autoconhecimento, uma atenção plena sobre como eu tô me comportando, sabe? Aquele familiar que tira você do sério, e você vai pro embate. Tem gente que gosta de sentar numa roda familiar e ser o centro das atenções, mas de uma forma negativa, pra ficar provocando as pessoas. E aí, primo? E não sei o que, e tira sarro de um. Sabe aquele cara que quer ser o mais do que alegre da família, só que ele usa meios que não são legais? Já é incômodo, né? É incômodo. Isso diz bastante diz mais sobre ele do que a outra pessoa. Só que se a outra pessoa não tiver esse autoconhecimento, vai dar briga. Vai dar briga. Não vai dar certo, né? Na pilha, né? Entra na pilha. Então eu vejo dessa forma. Autoconhecimento é você olhar para o teu comportamento e fazendo os ajustes. O instrumento musical, não é assim? A gente tá ali tocando a música. Você toca instrumento, Gui? Não. Não toca, não? Queria aprender a tocar, mas... Então, você pega o violão ali, você tá tocando uma música, você percebeu que vai ficando desafinado, você vai lá na tarraxa e dá uma... ajuste. Dá um ajustezinho, afinou. Então, olha pro teu comportamento, viu que ele já... Puxa, eu tenho que melhorar isso aqui. E aí, você vai ficando cada vez melhor. Eu prefiro olhar no sentido de que a inteligência emocional, ela é uma escolha. Então, ela tá muito relacionada sobre quem você é, mas o que você pode fazer. Então, quem você é todo aquele reflexo das experiências que você viveu e você adquiriu. Então, você tenha esse devido comportamento, vamos dizer assim, né? E o que você pode fazer é onde entra a inteligência emocional. Como fazer diferente tudo aquilo que eu carrego. Faz sentido? Muito. Exatamente isso. É a forma de você fazer questionamento com você mesmo, né? Faz muito sentido. As pessoas às vezes estão numa corrente ali de rotina que ela deixa de... É tão automático a forma dela viver que ela deixa de se questionar, né? Um exemplo é se você tem às vezes um vício ali que você comete todos os dias, se você não olhar e refletir e falar, cara, isso hoje durante esse período, ok, mas isso ao longo de anos vai ser um processo destrutivo. É isso aí, então avançando, acho que falamos bastante, deixamos aqui bem amplo exemplos práticos, conceitos, espero que você tenha conseguido absorver fatores importantes para você falar, caramba, nunca ouvi falar de inteligência emocional como eu tive a oportunidade de ouvir hoje. Compartilha com amigos, familiares, grupo da família, sabe que até o grupo de futebol, não tem problema não, os caras vão ouvir, porque futebol dá uma briga danada, né? Ixi, um xinga o outro é perna de pau, o goleiro que não vai ter mais briga depois desse podcast. Não, os caras vão... Vai todo mundo pensar que é uma recreação, estão ali pra brincar, é isso aí. Eu quero deixar já o meu agradecimento para passar minha palavra aí ao Gui. Agradecer a você que tá conosco. Informações gerais na nossa página do Instagram. Você escreve lá, comente, você vai achar a gente. Esteja conosco no Spotify, seguindo, deixa o seu curtir lá. Isso é importante para nós.
sabermos como que tá o andamento e para entender também o que vocês querem ouvir, comenta lá no Instagram. Fala, olha, comente sobre tal assunto, tá? A gente tá numa correria tentando reunir pessoas para estar falando aqui também e com certeza isso vai acontecer. Não é isso, Gui? Isso mesmo, pessoal. É muito importante o comentário e a interação de vocês. Então eu gostaria de deixar registrado aqui o meu agradecimento por todos os comentários que foram feitos no podcast 1, no podcast 2. E vou pedir para vocês continuarem acompanhando a gente. Você me encontra na rede social através do @GuiOjeda e você encontra o Marconi. O Marconi Oficial. Isso mesmo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.